Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Leve dessa semana. E o assunto por aqui é um assunto muito comum nos consultórios de psicólogos, que é o ciúme. Afinal de contas, o que é o ciúme? Ele é aquele temperinho da relação, ele tem que existir, ele é uma demonstração de carinho. Afinal de contas, o que é o ciúme e como a gente tem que lidar com isso? Bem, antes de começar, eu quero pedir para você curtir o vídeo, encaminhar para os seus amigos e convidar novas pessoas para seguir aqui o perfil, tá bom? Porque assim a gente faz essas informações chegar mais na frente para outras pessoas. Vamos começar então falando o conceito de ciúme. Ciúme seria um conjunto de sentimentos, pensamentos e comportamentos que são decorrentes de uma percepção de ameaça de perda de algo muito valioso para outra pessoa, para um rival. Então, a pessoa que sente ciúme, ela está percebendo que existe alguém de olho em algo que é muito importante para ela e ela tem uma atitude de defender esse objeto tão valioso. Essa ameaça, ela pode ser real, de fato, decorrente de um comportamento não leal da outra pessoa, né, do parceiro, ou ela pode ser imaginária, decorrente de uma percepção equivocada de algum comportamento do outro, né? Esse limiar da nossa percepção do que é real e do que é imaginado é muito tênue, porque nós temos uma percepção particular que é nossa, que ela é decorrente da nossa história de vida. Então, muitas vezes, a nossa percepção e a nossa interpretação do que está acontecendo, ela está subordinada à lente social que nós temos, que nós construímos com o passar do tempo. Então, é muito interessante para a gente evitar, né, se precipitar em situações assim, perceber se outras pessoas estão de repente encarando aquela situação de forma semelhante a nós. Muitas pessoas veem o ciúme como uma demonstração de afeto, mas a verdade é que o ciúme tem muito mais a ver com um sentimento de insegurança da pessoa que está sentindo, e ele pode estar demonstrando que existe algum problema no relacionamento que precisa ser resolvido. Não necessariamente o problema é de uma parte ou de outra parte. Provavelmente existe um problema mútuo aí no relacionamento que ele precisa ser conversado e resolvido. De acordo com algumas pesquisas, as pessoas ciumentas são pessoas que têm uma baixa autoestima, que têm muito medo de ficar sozinhas, que são pessoas que costumam ser possessivas e costumam ter um apego muito ansioso. Então, elas precisam, para se sentir seguras, ter uma outra pessoa o tempo todo ao lado. Essas questões, elas precisam de verdade serem trabalhadas para que a pessoa possa se sentir bem consigo mesmo, para poder estar inteira numa relação, sentindo ali que ela merece ser amada, merece ser respeitada e que o outro também merece isso tudo, né? Então é uma relação de troca e de respeito. Muitas vezes também o ciúme, ele é decorrente de experiências anteriores. Então, algumas pessoas, elas passaram por uma dor muito grande, muito intensa, em experiências com traição, com infidelidade. Então, elas têm uma dificuldade muito grande em confiar novamente e se sentem muito inseguras. Isso é um fator que precisa ser considerado. Se é decorrente de alguma experiência anterior ou se é um traço realmente da pessoa de personalidade mais ansiosa, de personalidade mais possessiva. Para concluir o nosso assunto, eu gostaria de deixar duas dicas para você.
Primeiro, evite situações ambíguas. O que é isso? São aquelas situações que dão margem para mais de uma interpretação. Então, se você, de repente, está se colocando em alguma situação que as pessoas podem ter muitas interpretações, isso não é legal para o seu relacionamento. E se você é a parte afetada, né? Se você está observando no seu parceiro comportamentos ambíguos, comportamentos que dão interpretações para outras, para várias hipóteses, seria muito interessante você colocar essa situação para ele de maneira assertiva. O que seria de maneira assertiva? De maneira calma e clara. Muitas vezes, quando a gente está envolvido numa situação em que a gente se sente ameaçado, a gente suprime a razão e dá voz à emoção. Então, a gente fica com raiva, a gente parte para agressão e a gente não é claro. Muitas vezes a outra pessoa não está entendendo o que a gente está vendo na situação, porque a gente não consegue dizer. Então, interessante calma, mantenha a calma e vamos sentar e conversar e colocar de maneira clara. Me senti assim nessa tal situação porque eu percebi este comportamento. Não é legal também chegar acusando e dizer assim, você fez isso, você fez aquilo. Na verdade, você percebeu que a outra pessoa fez assim, certo? Então, a outra pessoa, de repente, não tenha essa intenção, não tenha tido a intenção, ou ela não tenha percebido o próprio comportamento. De repente, tudo se resolve com uma boa e velha conversa. De qualquer maneira, o ciúme, ele não deve ser um temperinho na relação. O que deve ser um temperinho na relação é o respeito, a confiança, né, a cordialidade, o bom humor. Isso tudo são temperos para uma boa relação. Seja ela de amizade, seja ela conjugal ou de trabalho, enfim. Então, nós devemos sempre prezar pela confiança, pela segurança. Eu espero ter ajudado você um pouquinho, espero que tenha sido útil para você. E se você gostou, deixa o seu like e volta aqui na próxima quarta-feira para o nosso Papo Leve.